Imagine 3 portas, atrás de cada uma está o segredo para multiplicar o seu dinheiro, mas também armadilhas escondidas. Uma porta leva você a retornos rápidos, outra oferece a segurança de uma fortaleza e a terceira traz estabilidade e liquidez. Qual você escolheria? E se eu te dissesse que a maioria escolhe sem nem saber o que existe lá dentro? Você já parou para pensar onde colocar o seu dinheiro para trabalhar de verdade? Ao nosso redor, todos os dias brotam opções: CDB, CDI, Tesouro Direto, fundos, ações, mas tanta variedade deixa qualquer pessoa confusa. Alguns dizem que o CDB é a melhor escolha para rendimento, outros defendem o CDI como se ele fosse um investimento em si. Os mais conservadores juram que o Tesouro Direto é o porto seguro. Entre tantos conselhos, fica uma pergunta martelando: qual é o melhor caminho para você? Quando o assunto é dinheiro, a escolha errada pode custar anos de trabalho. Mas não se preocupe. Hoje vou te conduzir por todas essas portas. Vamos desvendar o que há por trás de cada sigla, entender como funcionam, comparar segurança, retorno e liquidez. Ao final, você poderá decidir com confiança onde colocar o seu dinheiro para que ele cresça de verdade, sem sustos. Vamos começar derrubando um mito. Muita gente acredita que investe em CDI, repete essa sigla como se fosse um produto milagroso. Na verdade, CDI não é um investimento, ele é uma taxa de referência, uma espécie de termômetro do mercado de renda fixa. Bancos, fundos e títulos usam o CDI como régua para definir quanto pagarão de juros. Quando um banco anuncia um CDB que rende 110% do CDI, isso quer dizer que ele pagará um pouco mais que essa taxa. Mas você não aplica dinheiro diretamente no CDI. Ele apenas serve de base para calcular o rendimento. Por que isso é importante? Porque entender essa régua ajuda você a comparar o que é oferecido. Se um CDB promete 95% do CDI e outro promete 110%, você sabe que o segundo oferece um retorno maior. Mas é preciso olhar o prazo e a segurança também. Saber que o CDI é apenas uma referência impede que você compre gato por lebre. Agora, abra a porta do CDB, Certificado de Depósito Bancário. Imagine que você empresta dinheiro para um banco. Em troca, o banco promete devolver o seu capital no futuro, com juros. Esse é o CDB, um empréstimo ao banco, remunerado com uma taxa combinada. Geralmente, essa remuneração é um percentual do CDI. Quanto maior o percentual, maior o retorno potencial, mas há regras e prazos. Por que tanta gente fala de CDB? Porque muitos CDBs pagam juros maiores do que a poupança e do que alguns títulos do governo. E existe uma garantia. O FGC Fundo, garantidor de créditos menos, cobre até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, com um limite global de R$1 milhão a cada 4 anos. Isso significa que, se o banco emissor quebrar, o FGC reembolsa o seu investimento dentro desse limite. Para muita gente, essa garantia torna o CDB muito atraente, mas cuidado, nem todo CDB tem liquidez diária. Alguns permitem o resgate imediato, outros só liberam o dinheiro no vencimento. Escolher um CDB sem entender a data de resgate é como pegar um empréstimo do qual você não pode sair, e quanto menor o banco, maior tende a ser a remuneração, pois o risco de crédito também é maior. Você precisa avaliar: quer um pouco mais de retorno, aceitando ficar com o dinheiro travado? Ou prefere menos rendimento e ter acesso imediato em caso de emergência? Agora, abra a porta do Tesouro Direto. Aqui, em vez de emprestar para um banco, você empresta para o governo federal. Na prática, é um investimento em títulos públicos. Existem 3 categorias principais. Primeira, títulos pós-fixados, que seguem a taxa Selic, como o Tesouro Selic. Segunda, títulos pré-fixados, que já têm um juro conhecido no momento da compra. Terceira, títulos atrelados à inflação, indexados ao IPCA. O Tesouro PS fixado, por exemplo, é considerado o investimento mais seguro da renda fixa, porque a garantia é do próprio governo. É muito improvável que o Estado deixe de pagar. Além disso, muitos títulos do Tesouro possuem liquidez diária,
Se você precisar do dinheiro, pode vendê-lo de volta e resgatar em um dia útil. Isso torna o tesouro uma escolha ideal para reserva de emergência ou para quem valoriza flexibilidade. Mas há um porém, dependendo do cenário econômico e da oferta de CDBs, o rendimento do tesouro pode ser menor que o de alguns CDBs. É o equilíbrio entre risco e retorno. Quando os bancos oferecem CDBs pagando percentuais altos do CDI, o tesouro perde em rentabilidade. Quando as taxas caem, o tesouro volta a ser mais interessante. Para tomar decisões inteligentes, precisamos olhar as expectativas do mercado. Pesquisas do boletim Focus divulgadas pelo Banco Central e pela mídia especializada mostram que o mercado financeiro projeta a taxa Selic em torno de 12,25% ao final de 2026. Isso indica uma tendência de queda em relação aos patamares mais altos de agora, mas ainda assim é uma taxa elevada em termos históricos. Com juros ainda altos, investimentos de renda fixa continuam atrativos. CDBs que pagam acima de 100% do CDI podem render mais que o tesouro pós-fixado, enquanto os prefixados do tesouro podem travar juros antes de uma queda mais acentuada da Selic. Já os títulos indexados ao IP se a protegem contra o aumento de preços, algo essencial se o custo de vida continuar a subir. Entender esse cenário ajuda a planejar. Se você acredita que os juros vão cair bastante, pode travar uma taxa prefixada agora. Se acha que a inflação vai subir, pode comprar um título atrelado ao IPCA. Se quer manter a reserva líquida e segura, pode optar por Tesouro Selic e se quer rentabilidade maior com algum risco, pode escolher CDBs de médio prazo. Vamos colocar lado a lado, de forma simples. Segurança. Tesouro Selic é garantido pelo governo e praticamente sem risco de crédito. CDBs são seguros até o limite do FGC, mas dependem da saúde do banco emissor. Retorno. CDBs de bancos médios podem pagar 105%, 110% ou até mais do CDI, rendendo acima do tesouro pós-fixado. Tesouro prefixado pode superar CDBs se você acertar o momento das taxas. Liquidez, Tesouro Selic e alguns CDBs têm liquidez diária. CDBs de longo prazo não permitem resgate antecipado sem perda. Alguns prefixados do tesouro exigem atenção à volatilidade. Se resgatados antes do vencimento, podem gerar perdas ou ganhos temporários. A pergunta clássica, CDB ou tesouro, qual é melhor? Não tem resposta única. Depende de quem você é e onde quer chegar. Se você precisa de segurança absoluta e flexibilidade, o Tesouro Selic é imbatível. Se já tem reserva e quer turbinar os rendimentos aceitando certo risco, pode buscar CDBs com boa remuneração. Se acredita em queda de juros e quer garantir uma taxa, prefira títulos prefixados. E se tem receio da inflação, títulos atrelados ao IPCA podem ser aliados. Para deixar tudo isso claro, vamos visualizar um exemplo simples que acontece com muita gente. Imagine dois personagens. João, o trabalhador que guarda o dinheiro onde escuta alguém comentar, e Maria, a pessoa que decide aprender antes de investir. João ouve falar do investimento da moda e coloca o dinheiro onde o amigo indicou, sem entender nada. Maria, por outro lado, entende que cada porta financeira guarda um tipo de retorno e um tipo de risco. Ela compara, ele copia. João entra em um CDB de longo prazo e, quando precisa do dinheiro, descobre que não pode sacar sem perder tudo. Maria divide, coloca parte no Tesouro Selic menos seguro, líquido, e outra parte em um CDB de médio prazo, com taxa maior. Quando surge uma emergência, Maria saca sem dor de cabeça. João recorre a empréstimos. A moral é simples. Conhecimento sempre rende mais do que qualquer taxa. Então, você vai continuar entrando em portas às cegas ou vai agir como Maria? Escolher o investimento certo não é sobre adivinhar o futuro. É sobre alinhar as decisões de hoje com a vida que você deseja amanhã. Conheça suas metas, descubra o seu perfil de risco, diversifique e, principalmente, não terceirize a decisão do seu dinheiro. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa dessa clareza hoje. Deixe nos comentários qual desses caminhos você está considerando. E se quiser aprender a investir com mais segurança, se inscreva no canal Dinheiro em Foco. Dinheiro em Foco. Consciência antes da riqueza.